Amados, já vimos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 a 31, vamos ver como Deus destacou essa criação, avaliando cada passo da sua obra, como diz Warren Wiersbe. Os versículos 1 e 2 são a declaração geral de que Deus criou tudo. Do versículo 3 em diante, ele nos mostra como fez passo a passo ao longo de 6 dias. E é um padrão maravilhoso no modo como Deus trabalha. Primeiro de forma, e depois ele enche. Formou os céus e a terra e as águas, e depois encheu cada espaço com a vida que lhe era própria. Hoje vamos focar no primeiro dia. Deus age com ordem e propósito. Já sabemos que a Trindade, ela está presente desde o começo. Deus Pai traz tudo à existência do nada. O Espírito Santo energiza e prepara. E agora vemos o Filho, a palavra de Deus em ação. Como diz Bruce Walker, Deus é o grande herói da criação. Tudo acontece segundo a sua vontade e por meio da sua palavra. Deus não apenas cria, ele se deleita naquilo que faz. Como diz Hamilton, ele é o solista, o narrador e o acompanhador dessa grande obra. No primeiro dia, Deus faz algo simples e poderoso, cria a luz e a separa das trevas. E ao fazer isso, já estabelece o tempo, a tarde e a manhã, o primeiro dia. Não é um universo que surgiu por acaso, nem que criou a si mesmo, como diz Derek Kinder. Deus dá ordens específicas e as coisas passam a existir. Não há luta de forças cegas, há um Deus que fala e tudo obedece. O universo não é uma emanação de Deus, como se fizesse parte dele. É produto da sua vontade pessoal. Tudo deriva dele e está sujeito à sua palavra. Vamos destacar 5 verdades que brilham neste primeiro dia. Primeiro, há uma ordem expressa. Deus não fez nada sem dizer o que queria. Disse simplesmente, haja luz. E a palavra de Deus não é só som, é poder criador. É o verbo por meio do qual tudo foi feito, como diz 1 João 1,3 e Colossenses 1,16, pela palavra o universo veio a existir. Hebreus 11,3 nos lembra que foi pela fé que entendemos isso. Deus falou e o que não existiu passou a existir. Segundo, há um resultado imediato. Ele não falou e esperou milhões de anos. E houve luz, a ordem e a realização aconteceram no mesmo instante. Como diz Browne, a palavra de Deus é ao mesmo tempo palavra e ação. Ele fala e já está feito. Ordena e já existe. Como diz o Salmo 39,9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Não há demora, não há falha. A vontade de Deus se cumpre no momento que ele fala. George Livingstone diz que a luz é vital para o habitat do homem. Sem ela, não há vida, não há crescimento, não há calor. Mas a luz que Deus cria aqui é também um sinal espiritual. A Bíblia toda fala de luz. Deus é luz, diz lá em 1 João 5. Jesus se apresenta como a luz do mundo, lá em João 8,12. Quando Deus separa a luz das trevas, está mostrando desde o começo que não há igualdade entre a luz e as trevas. Uma não é tão boa quanto a outra. A luz é a ordem, a presença de Deus, a vida. As trevas representam a ausência, o caos, a separação. E Deus não destrói as trevas de uma vez, ele as separa, estabelecendo limites. A luz tem o seu tempo e as trevas também. Até que um dia, no mundo que vem, não haverá mais noite, porque a glória de Deus será a luz eterna. Repare, Deus não apenas faz a luz brilhar, ele também nomeia e organiza. Chama a luz de dia e as trevas de noite. Isso mostra que Deus não gosta de confusão. Ele é Deus de ordem, não de desordem. Cada coisa tem o seu nome, seu lugar, sua função. Muitas das vezes a nossa vida parece sem forma e vazia, como no versículo 2. Parece que é tudo escuro, sem direção, sem nome. Mas o mesmo Deus que disse haja luz é o mesmo Deus que pode fazer brilhar a luz no seu coração. Como diz 2 Coríntios 4,6. Porque Deus que disse das trevas brilhará a luz é quem brilhou em nossos corações. A criação não é só história antiga, é uma imagem do que Deus faz em cada pessoa que se abre para Ele. Ele traz luz onde só havia trevas, ordem onde só havia caos, propósito onde só havia vazio. E no fim do dia a Bíblia diz, e viu Deus que a luz era boa. Deus não cria e sai correndo, ele observa, avalia e aprova.
Sua obra é perfeita. E o primeiro dia termina com essa frase: e foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Isso nos ensina que Deus trabalha em etapas, não faz tudo de uma vez, Ele nos leva passo a passo. Hoje pode ser apenas o primeiro dia da sua jornada, pode ser que só a luz tenha chegado ainda e o resto parece ainda informação, mas não se desanime, se Deus já falou, a luz já está aqui. E Ele, que começou a boa obra em você, Ele é fiel para completá-la até o dia que Ele vai voltar. Que o Deus que disse haja luz, fale também ao teu coração hoje. Que a sua palavra seja a luz para os teus caminhos e que você veja cada dia como uma nova etapa da obra perfeita que Ele quer fazer em você. Recebe essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.